Gravando. Então é o seguinte. Então, não sei se vocês ouviram tudo que eu falei. Então eu quero que vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pronto. Então, ó, o que eu pedi, né? Para quem não ouviu, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, ó. Então vocês vão montar um PDCA para mim da atividade banho, tá? Então, tudo que se enquadra nessa atividade, vocês vão planejar, vão executar, vão checar e verificar e a tomar uma ação, se for necessário, de tudo aquilo que envolve a atividade banho, tá? Beleza? E aí, além disso, vocês vão fazer para mim um outro PDCA. Você vai fazer isso, é para entregar essa atividade? Não, por enquanto você faz ela para você entender todos os procedimentos. Eu estou com dúvida, então se você tiver dúvida, você me procura, certo? Mas o interessante é vocês executarem isso, tá? Uma outra atividade que eu vou pedir para vocês fazerem vai ser o seguinte. Eu não sei se está todo mundo conseguindo enxergar nesse quadrinho aqui de cima, ó. Ele tem alguns pontos e nesses pontos eu tenho numerações, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui tem a 6 aqui, ó, que tá sumidinha aqui, ó. Certo? Então, dentre esses 6 pontos marcados, eu quero que vocês façam um planejamento dessas atividades. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. A atividade 5. Né? Mas eu não estou conseguindo enxergar, tá ruim para me enxergar. Não se preocupe que depois eu vou passar essa imagem para vocês no grupo, tá? Essa imagem aqui. Então, a atividade 5, o que seria? A atividade 5 é passar roupa, certo? Como eu deverei executar essa atividade? Então, eu vou fazer um planejamento da atividade passar roupa. Então, quais são os procedimentos que devem ser adotados? Então, eu vou fazer o meu planejamento para saber quais os procedimentos e os processos a serem adotados. Então, por exemplo, para que eu possa passar a roupa, o que eu preciso? Bem, eu preciso, no exemplo que está aqui, eu preciso de uma tábua de passar roupa, certo? Eu tenho essa tábua? Tenho. Então, como que eu vou passar roupa nessa tábua? Eu preciso montar essa tábua, certo? Ela não vem montada. Então, normalmente quem tem tábua de passar roupa, tem ela lá num canto. Então, como eu vou fazer isso? Eu preciso montar essa tábua, certo? Montei a tábua. Depois, o que eu tenho que fazer? Em detalhe, né? Antes de colocar a tábua, eu preciso escolher um local, certo? Eu posso escolher um local que seja um ambiente fechado? Eu até posso. Só que assim, se eu escolher um ambiente fechado, eu estarei fazendo uma atividade que a temperatura vai estar um pouco maior. Então, se eu faço essa atividade de passar roupa num ambiente fechado, eu posso estar o quê? Danificando o meu sistema do ser humano, tá? Porque minha temperatura vai subir e aí eu não vou ter mais uma habilidade, então isso pode ser um fator que atrapalhe nesse processo, tá? Então eu preciso, ideal é fazer o quê? Um local arejado, certo? Outra coisa, reparem o seguinte, a moça está passando várias camisas, certo? Então, para que eu possa executar essa atividade, passar roupa, eu preciso o quê? Ter um acúmulo de camisas para fazer isso. Por quê? Porque se eu não fizer isso, se eu passar uma camisa por dia, o que eu estarei fazendo? Eu estarei fazendo com que a minha conta de energia ela aumente, certo? E a gente está tratando também nesse planejamento de custo, certo? Porque o custo também é importante.
O custo é importante. Então, eu preciso considerar todos esses pontos, tá? Aí vem as outras... O ferro de passar eu tenho? Tenho. Esse local que eu escolhi, ele tem um ponto de energia a ser utilizado? Tem. Precisa, né? Precisa ter. Então, eu vou lá e escolho aquele ponto de energia para poder utilizar nesse processo. E assim, serve para outros pontos aqui que a gente está vendo, tá? Ó, o ponto 1, abrir a janela. Ponto 2, aí vocês vão identificar o 3, o 4, o 5 e o 6 que não está marcando aí, ó. O 6 é o rapaz sentado no computador, tá? Então a gente vai fazer um PDCA para todos esses pontos aí, certo? Continuando nesse assunto, a gente vai falar de um outro processo que é um pouco parecido com o PDCA, só que ele é esse agora é um PDSA, tá? O que é esse PDSA? Então, o PDSA nada mais é aquela função de checagem. A gente vai substituir aquela função para a função de S. O que é o S? É estude. Tá marcando aí. Estude é estudar, tá? Então, é um ponto que envolve diretamente o de vocês, que é o quê? Estudar, tá? Conhecer, aprimorar. Então, ó, o ciclo PDSA, a gente tem algumas formas que pode ser utilizada. Manutenção da qualidade visa dar previsibilidade aos resultados na empresa ou da pessoa. Melhoria, olha aí mais uma vez aparecendo, ó, melhoria na qualidade visa a melhoria contínua nos processos existentes. Planejamento da qualidade e inovação. Promover mudanças radicais nos produtos e processos já existentes. Então, eu tenho um determinado produto, vou citar um exemplo. Eu tenho um determinado produto e esse produto já está no mercado há muito tempo, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu estou vendo que as vendas deles, ele está caindo as vendas. Por quê? Pode ser que esse processo ou esse produto ficou obsoleto. O que é se tornar obsoleto? Se tornar antigo, tá? Ou mesmo ultrapassado. Então, quando a gente tem um processo ou um produto que está ultrapassado, por exemplo, nós temos diversos eletricistas que eles estão obsoletos. Por que o cara está obsoleto? Porque o cara, ele não seguiu as novas tecnologias, não seguiu as inovações. Então, o que aconteceu? Ele se tornou obsoleto. Ele faz aquela atividade, executa aquela atividade, porém, ele está restrito àquela atividade. Ele não se inovou, ele não se aperfeiçoou. Então, ele se tornou obsoleto. Uma pessoa ou uma máquina que se torna obsoleta, com o passar do tempo, ele vai perdendo as atividades, perdendo até chegar um momento que não vai ter mais. E aí, para correr atrás, a pessoa vai ter que ter um investimento, e aí tudo que nós já vínhamos falando, tá? Então, essa parte aí, ó, de estudar, então vejam que os processos são muito parecidos com o PDCA, tá? O que muda é a parte do estude, que agora nós estudaremos, né? Então, nós entraremos com a relação de estudar. E aí vem algumas perguntas na melhoria contínua que podemos fazer para nós mesmos. O que é? O que pretendemos atingir? Então, você pegue depois e se coloque na frente do espelho e coloque essa pergunta. O que você pretende atingir? Tá? Até onde você quer chegar? Então, ó, é só um exemplo. Estabelecer metas que sejam mensuráveis e programadas por um determinado tempo. Então, um exercício muito legal é você fazer o seguinte. Digamos que eu queira que você determine uma meta para daqui a um ano.
qual será a sua meta ou qual será o estágio ou nível que você quer estar daqui a um ano? Ou podemos dizer, quais são as suas metas para daqui a um ano? E quando eu falo metas, podem ser tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal. Alguns podem estar dizendo assim, ó, daqui a um ano eu quero comprar uma moto. É uma meta que você quer atingir, certo? Entra nessa questão de melhoria contínua. Não, daqui a um ano eu quero montar minha piscina, certo? Então, fica um exercício para que vocês possam fazer o seguinte, você listar tudo que você tem de meta para daqui a um ano. E assim, é um exercício que não é obrigatório. Você pode montar isso para você mesmo. E aí você faz isso, guarda esse papel e daqui a um ano você pega esse papel e aí você vai avaliar por que que você não atingiu determinadas metas. Quais foram os obstáculos que fizeram que você não chegasse naquela meta? E aí, com aqueles obstáculos, você pode montar um plano de ação para que você possa fazer com que essas metas se renovem para o outro ano, até que você possa atingi-las. Ou assim, uma outra pergunta que você pode se fazer: como saberemos que uma mudança é uma melhoria? Então, existem mudanças e mudanças, tá? Então, é aquela mudança, será que ela foi uma melhoria ou não? Eu considero que uma mudança sempre será uma coisa benéfica, tá? Isso cabe do ponto de vista de cada um. É igual eu passar assim, ó, eu farei uma crítica, tá? Tem pessoas que podem aceitar essa crítica ou não. Lembrando que uma crítica ela precisa ser construtiva, não destrutiva, certo? Então, ó, usar indicadores que determinem se uma mudança específica levou a uma melhoria. Por exemplo, se você está mudando, é porque você está buscando uma melhoria. Então, vou dar um exemplo bem clássico. Eu estarei mudando de bairro. Por que que você estará mudando de bairro? Porque é mais próximo do meu trabalho. É mais próximo do centro. É porque aquele bairro me trará uma segurança melhor. Certo? Então, isso é uma mudança que com certeza trará melhorias. Por isso que a gente tem que pensar o seguinte: se eu farei uma mudança, essa mudança tem que me trazer uma melhoria, algo benéfico para mim. Uma terceira pergunta: que mudanças podemos fazer para que possa resultar em melhoria? Então, aí entra um pouco mais a fundo nessa relação. Selecionar as mudanças que têm maior probabilidade de produzir melhorias. Então, existem, como eu falei antes, mudanças e mudanças. Eu vou mudar o meu hábito alimentar. Por que que você vai mudar o hábito alimentar? Porque eu quero me sentir mais saudável. Eu quero estar com o meu corpo mais saudável. Tá? Então, tem algumas mudanças que podem ser feitas rapidamente, outras mudanças que requerem um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, como já havíamos falado, ó, o ciclo é contínuo. Planejar, aí tá planear, mas é planejar. Planejar, executar, fazer. E aí aqui muda, né? Antes era checar, verificar. Agora entramos com quem? Estudar. Estudar, tá? Planejar a gente já viu, né? Eu quero ir aqui. Então, na parte de estudar. Então, ó, um pouquinho falando dessa fase, né? Então, nessa fase, temos a análise e verificação. Veja que não mudou. Existe ainda a análise e a verificação de quem? Daqueles dados obtidos e recolhidos. Só que aí vai mudar um pouquinho porque a gente vai estudar aqueles fatos, aqueles dados. Então, essa fase envolve a recolha dos dados e onde serão detectados possíveis falhas e erros que não estavam previstos no desenho, ou mesmo no processo, ou mesmo naquela máquina.
Então, muitas vezes, esse estudar é assim, eu tenho um conhecimento básico, mas eu preciso me aprofundar um pouquinho mais. Então, você, nessa hora, você pode recorrer num negócio que eu já falei aqui, que é muito simples, um negócio chamado manual, tá? Manual. Muitas pessoas não têm o hábito de conhecer ou mesmo verificar o manual de um determinado equipamento. Passam por cima, tá? A gente está numa época totalmente tecnológica, aonde o sistema de informações ele é muitas vezes cruel. Por quê? Porque é o seguinte, a gente é bombardeado por muitas e muitas informações. Só que assim, vamos fazer um filtro. Será que todas essas informações que vocês recebem efetivamente estão trazendo o resultado esperado? O que seria o resultado esperado? Eu pegar aquela informação, eu entender aquela informação, armazenar e sabê-la utilizar. Saber utilizar ela. É isso o ponto. É como se eu enfiasse para vocês 20 apostilas, 20 materiais. Mas assim, o trabalho de vocês é filtrar aqueles materiais de uma maneira que eu possa saber utilizá-los na hora e no momento certo. Eu vou dar um exemplo. Tem muita gente que fala que um curso, quando a gente faz um curso de faculdade, a gente nada mais do que estamos fazendo é obtermos um índice. O que é um índice? O índice, normalmente, quando você pega um livro, né, uma apostila, é aquele onde está marcando o assunto e a página que está aquele assunto. São vários assuntos relacionados a cada página, ou um conjunto de páginas, né? Então, assim, a gente precisa sintetizar todas essas informações recebidas, para que você não possa chegar em um determinado problema e não saber o que fazer. Eu tenho 10 apostilas, eu tenho um monte de material, só que, e aí? Como é que eu vou saber utilizar esse material? É a mesma coisa o manual. Será que eu sei utilizar o manual? Por exemplo, vocês que trabalham com equipamentos aí diariamente, quantos aqui conhecem o manual de cada equipamento que você trabalha ao longo do dia? Entendeu? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês pensarem. Vocês trabalham... Conheço, Oi? eu conheço. Aí sim, né? Ei, você está naquela estatística que são pouquíssimas pessoas, viu? Inclusive, esses dias para trás, eu montei um equipamento lá e a turma minha, né, do trabalho, como a empresa que eu entrei tem 2 meses só, né? Aí a turma falou, não, só quem monta isso aí é fulano e fulano. Uhum. Aí eu peguei o manual com o engenheiro, né, do Sim. equipamento, estudei o bicho aí uma noite, no outro dia montei. Aí, tá. Muito Deu bem. certo, graças a Deus. Mas é bom sempre estudar os manual completo de todos os equipamentos que você está trabalhando, isso te dá clareia muito as ideias, deixa bastante Leandro, claro. só uma pergunta. Que equipamento é esse? Era uma balança digital da Líder Digital, Uhum. e ela tem um processo de calibração bem diferente. Como ela é digital, você tem que fazer uma amostragem geral para o equipamento de cada célula de carga. Então, você tem que calibrar célula por célula, depois calibrar seção por seção, depois calibrar o equipamento geral, além das ligações, né? Que também as ligações elétricas dela também são diferentes. Né? E outra coisa, deixa eu te perguntar. Quando você montou isso aí, esse pessoal que estava falando aí que só outros faziam, eles falaram alguma coisa? Não ficou todo mundo quieto, né? É isso Na aí. verdade, no dia de hoje, é difícil alguém elogiar o outro ou dar um elogio.
É mais fácil criticar do que elogiar em qualquer setor da vida da gente. Não, isso só aí é o lembrando, ser humano. A crítica também é um elogio para você se esforçar mais. Lógico, com certeza. Não pode levar a crítica só para o lado errado, não. Exatamente. É saber, como eu falei, é saber filtrar, né? Se você tem uma visão um pouco maior, você vai saber entender que a crítica pode te trazer um benefício ao invés do malefício. Isso aí. Não, entrando professor, às vezes você errando, você aprende também, né? Com aquele erro você aprende. Com certeza. Então, às vezes, o erro faz com que você aprenda coisas. Falo assim, porque é difícil alguém chegar e dizer, rapaz, o Flávio é foda na área dele lá, na área de telecomunicação, Leandro. O cara é bom. É difícil, entendeu? Sim. Agora é mais fácil o cara chegar e dizer, arrumar algum defeito e falar dele. Né? Caso, igual você falou. No dia de hoje, né? É difícil a gente caso você falou, né, Leandro? Você falou que montou lá, e caso desse errado lá, e muitos dias a gente fala pra ti, eu falei que tu não ia dar conta, eu falei. Exatamente, a primeira coisa que tu falar era isso, né? É isso aí. Mas como você fez, deu tudo certo, ninguém chegou lá a dar um parabéns pra você, que você conseguiu, montou tudo direitinho. É verdade. Mas é isso aí, né? O cara, não, é isso aí. O cara que estuda, né, que procura conhecimento, ele sempre vai sair na frente. Né? É isso aí. Não, é esse ponto mesmo, Leandro. Até parabéns para você pela sua iniciativa que você teve de pegar o manual, ler, verificar todos os pontos para poder fazer. E aí você sabe que a recompensa pode não vir na hora, tal, mas com certeza vai vir depois. Porque aquele fulano ali, ele conseguiu fazer. Que outros falaram, não faz, não dá certo. Você falou, não, eu vou lá e vou fazer, e fez, né? Então, esse ponto é ponto-chave. E aí, infelizmente, em muitas empresas, em muitos lugares, as pessoas primeiro apontam os defeitos, apontam as coisas erradas para depois apontar as coisas boas. Esse é um problema que é do ser humano. Infelizmente, aí entra a diferença. Entra a diferença do chefe e do líder. Entendeu? O líder, ele vai primeiro te jogar lá em cima. Ou seja, ele vai chegar para você, ó. Quando um cara é líder, ele pode até te criticar, né, falar alguma coisa, mas primeiro ele vai te jogar lá em cima. Ó, você é um bom profissional, isso, faz ótimo trabalho, não sei o quê. Mas podemos melhorar nisso, podemos melhorar naquilo. Entendeu? Isso é um líder. Ele traz, igual você já deve ter ouvido essa frase, né? É trazer a pessoa para próximo de você e não afastar ela, né? Então esse é o detalhe. E o que vocês fizeram, né? Estavam comentando, é justamente esse processo. É o PDCA, é o PDSA, é o quê? Planejar, executar, estudar e agir. Aí o que foi falado também, a gente aprende com os erros. Aí entra nesse processo também, porque aí a gente planejou ou nem planejou, né? A gente pulou essa etapa, a gente fez de qualquer jeito, checou mais ou menos, não funcionou. Aí o que você fez? Tomou uma ação corretiva, aí sim você se planejou e aí o trabalho dá certo. Então é nesse ponto que a gente tem que tomar cuidado. E é isso aí mesmo, Leandro. Parabéns pela sua iniciativa, pelo seu trabalho, porque é assim que tem que agir. Quando eu tenho uma dificuldade, eu preciso fazer o quê? Eu preciso estudar, preciso analisar. Principalmente se é um processo que eu ainda não estou conhecendo. Então, a gente tem um conhecimento básico, mas não está totalmente inserido. E vocês sabem muito bem que vocês lidam com diversos tipos de equipamentos. Então, eu vou falar motor. Motor, nós temos uma infinidade de marcas e modelos, certo? Então, qual é a minha função? A minha função é conhecer aquela marca, conhecer aquele modelo. Por quê? Porque eu conhecendo aquele modelo, conhecendo a fabricante, sabendo dos procedimentos, sabendo como é que se trabalha, eu estou dando um passo à frente. Eu estou dando um passo à frente.
Então, se você trabalha numa empresa, eu trabalho numa empresa que eu tenho diversos tipos de equipamento. Então, você faz o seguinte, se na empresa não tem, você busca os manuais. É importantíssimo você ter os manuais dos equipamentos que você atua. Com isso, você vai ter dado um passo gigantesco para um conhecimento melhor daquele produto. Olha o Marconi aí. E aí, Marconi? Beleza? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Marconi, tá me ouvindo? Câmbio é da terra. Beleza? Tô sim, professor. Tô. Tá ouvindo, né? Beleza, então. Isso aí. Tô. Tranquilo. Então, assim, uma sugestão que eu deixo para vocês, principalmente para quem trabalha em empresa. Valeu aí, Marconi, parceiro. Botei ele aí, professor. Então, assim, ó, não vou falar que é uma tarefa, mas uma liçãozinha de casa que eu posso deixar para vocês, e isso é uma coisa que não é que vai impactar na aula, mas para vocês, no trabalho de vocês, busquem o manual de operação dos trabalhos que vocês estão executando. Equipamentos diversos, tá? Motores, entendeu? É importante, vai lá no site, lá, por exemplo, os motores que eu lhe dou é tudo WEG. Entra no site da WEG, verifica os motores que tem lá, o catálogo de motores que tem. Por exemplo, eu estou com vários dispositivos elétricos da marca Schneider, certo? Já deve ter ouvido falar, marca Schneider. Vai lá, baixa o catálogo de componentes eletroeletrônicos da Schneider, para vocês tenham conhecimento, porque vai saber se lá na frente o cara não chega para você e fala, amigo, você conhece esse equipamento? Aí você fala assim, eu conheço. Ó, aí o cara vai ficar até meio assustado. Fala, é mesmo, você conhece? Porque eu tenho um catálogo, eu estudei e tal, isso aqui é isso tem essa configuração e tal. Então isso pode te trazer até um benefício que o cara pode te olhar com outros olhos, o seu chefe, o seu líder, o seu coordenador, ele pode te olhar com outros olhos. Falar, ó, esse cara aqui, ele tem um conhecimento, ele estudou, ele estuda. E isso pode trazer o quê? Um cargo melhor para quem tem uma ficha numa empresa. Para quem trabalha de forma individual, pode trazer muito mais trabalhos, porque o que o seu cliente quer, quando ele olha para você e te pede para você fazer um serviço, ele quer uma coisa, ele quer confiança, tá? É o que ele quer. Ele quer confiança, ele quer que você faça o trabalho e o seu cliente possa confiar em você. Porque vocês sabem melhor que eu, tá cheio de picareta aí que vai fazer esse trabalho, principalmente nas fazendas, que o cara só faz uma vez. Aí o que acontece? Esse cara que fez aquele trabalho uma vez, ele acaba atrapalhando todos os outros. Por quê? Porque quando o cliente vai chamar um outro eletricista, por exemplo, para fazer um trabalho, ele já vai ficar com o pé atrás, porque para ele é assim, o cara fez um serviço lá, o cara não fez um serviço legal, então aquele eletricista não presta. Aí ele vai, na cabeça dele, ele vai achar que nenhum mais presta. Então ele vai o quê? Desconfiar de todo mundo. Vocês sabem, porque alguns já devem ter passado por isso. Então você precisa o quê? Tirar isso quebrar isso da cabeça do cliente. Como que eu faço com que isso seja quebrado da cabeça do cliente? Mostrar confiança, mostrar que você entende. E não é com enrolation, né? Tem muita gente que é enrolation. Fala e não falou nada. Ou seja, dá a volta no mesmo lugar várias vezes. Então você precisa ser confiante naquilo que você está fazendo. E principalmente na hora que você ser questionado, que é uma coisa que eu falo muito, quando você é questionado, você saiba falar com o cliente sobre aquilo. Mas você também pode chegar para o cliente e falar assim,
ele pode perguntar sobre um outro detalhe, você pode falar assim, olha, no momento eu não posso te dizer agora, eu preciso consultar um determinado manual. Não é demérito para ninguém você falar isso, certo? Não é demérito. Olha, eu preciso consultar porque eu não me lembro, eu não tenho familiaridade agora com esse tipo de componente. Não é demérito. Muita gente pode achar que isso pode trazer uma perda de serviço ou coisa e tal, mas não é demérito, tá? E isso mostra que a gente sempre está aprendendo, sempre. Todo dia, eu tenho certeza que todo dia vocês, a gente aprende alguma coisa, né? Nesses últimos tempos não, porque não tá dando nem para sair de casa, né? Então, assim, é sempre ter essa relação de humildade que eu falo para vocês. Certo? Beleza? Beleza. Vamos, não acabou não. Ainda tem um pouquinho de tempo. Ó, aí é o seguinte. Então, deixa eu falar aqui sobre a apostila. Eu vou mostrar aqui. Vocês estão com a apostila aí, né? Bateanzão aí. Hã? Bateanzão aí. Tá atento, né? E aí? Tá, tô todo. Ó, então é o seguinte. Então, a apostila aqui, ó. Vocês vão dar uma lida, tudo mais. Então, o que eu quero que vocês façam? Na próxima aula eu vou perguntar, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma relação de normas a serem preenchidas, tá? Então, assim, eu quero que vocês coloquem essas normas aqui, ó, o nome de cada uma. Então, por exemplo, a NR10, ela trata de quê? Vocês vão anotar, tá? Para quem não imprimiu. Ah, eu posso fazer de forma eletrônica? Pode, não tem problema. Se você não quiser imprimir, mas que você saiba colocar cada norma. Por exemplo, eu vou deixar até, se alguém souber, pode até abrir o microfone, ó. O que significa a norma IEC 61850? Alguém sabe me dizer o que é? Alguém conhece essa norma? Se alguém conhece, pode abrir o microfone e responder. Lembrando que todas essas normas... Automação industrial aí. Hã? Automação industrial. É automação industrial? Tá rápido, né? Tá pesquisando aí, né? Muito bem, isso aí. Tem que ser rápido. Tá certo, mas é isso aí mesmo. Ó, então vejam. Aí vocês vão colocar um nome relacionado a essa norma. Todas essas normas são voltadas para a área elétrica, certo? Todas as normas. Por exemplo, a norma NR10, NR6 e NR12, vocês já ouviram falar. Nós já falamos sobre essas normas, certo? São as normas voltadas para a relação de segurança do trabalho, tá? Beleza? Não vou falar o que é, cada um vai marcar aí. E aí vai começar a brincadeira. Então é o seguinte, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí, ó, que da hora, ó. Um para cada dia da semana. Então, assim, vocês têm aqui alguns projetos, tá? Esses projetos, vocês estão vendo que estão na forma de diagrama. E aí, esse projeto que está na forma de diagrama, vocês farão a montagem dele no Tinkercad, por exemplo, tá? Por exemplo. E aí vocês terão alguns resultados. Esses resultados que vocês utilizarão o multímetro para fazer as medições, vocês montarão aqui, ó, tá vendo as tabelinhas que estão aqui? Então vocês colocarão os valores encontrados, tá? E aí, ó, vejam que aqui, por exemplo, no primeiro projetinho aqui, ó, nesse circuito aqui, aí você vai falar, ah, mas é RL. Qual é o resistor que eu vou usar? Lembra? Olha aqui embaixo, eu tenho 3 tipos, de 1K ohm, 470 ohms e 33 ohms. Se não tiver lá nenhum desse, você põe um próximo, não tem problema, tá? Então, o que você vai encontrar? Você vai encontrar os valores que estão nas tabelas, tá? E aí você vai mensurar, medir
e colocar os valores aqui. Por quê? Porque depois eu vou pedir para olhar todos esses valores, tá? Então, você não precisa me mandar nada. Você só vai fazer e responder na própria apostila. E esses aqui que tem transistores, vocês vão medir e calcular. Lembra que vocês aprenderam a calcular, não aprenderam? Calcular as tensões, o ganho. Então, você vai fazer a medição no Tinkercad e fará o cálculo para saber se os valores encontrados vão bater, tá? Todos esses circuitos aqui, ó. E aí, como eu sou um cara legal, eu botei um para cada dia da semana. Aí, que legal, tá vendo? Tá vendo que eu sou um cara que eu penso em vocês todo o tempo, tá? E aí, nós trataremos disso, tá? Então, vocês têm essas atividades para fazer na semana. Não precisa me entregar nada, certo? Aí, antes de terminar, que eu tenho 1 minuto para terminar aqui, para ser cortado, né? Na semana que vem, a gente estará falando de alguns assuntos aqui, ó, a partir dessa página, tá? Ó, o tipo de carga elétrica, cargas resistivas, reativas, vou falar um pouquinho disso aqui. E aí, eu vou tratar todos esses pontos, vamos falar de transformador, tá? Aí tem algumas atividades que vocês verão aí, não se preocupem. E aí, nós também começaremos a tratar desse assunto aqui, ó. Ó, aquele programinha que eu passei para vocês. Vamos ver se vai dar tempo de eu pelo menos montar aqui, ó. Então, aqui é o CAD Simu. A gente vai montar isso aqui, tá? Montar. E como que é o procedimento? Ó, deixa eu mostrar aqui. Então, aqui eu vou acionar a simulação. Vou ligar os disjuntores aqui, ó. Liguei, certo? Então, aqui eu tenho um motor, tá? Com as botoeiras, então eu vou ligar o motor, ó. Liguei o motor. Quero desligar o motor. Desliga o motor.